Sabe aquela história de uma única decisão lá em Washington fazia a bolsa de valores inteira subir ou despencar? Parece até meio mágico, né? Mas não é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, entender de vez essa conexão poderosa e às vezes misteriosa entre o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Fed, e o mercado de ações. Pois é, essa é a grande pergunta. É uma peça central no quebra-cabeça financeiro do mundo todo e hoje nós vamos finalmente encaixar ela no lugar certo. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é o Fed e qual a missão dele. Depois, vamos olhar para a principal ferramenta que ele usa, a taxa de juros. Daí, como essa ferramenta mexe com os mercados, qual o padrão de reação que isso costuma gerar? E, claro, vamos ver alguns exemplos da história e o que mais influencia a economia, além do Fed. Então, para começar, vamos deixar bem claro o que é o Federal Reserve, que todo mundo chama de Fed. Basicamente, ele é o Banco Central dos Estados Unidos, e a principal função dele é pilotar a economia do país. Ele opera com uma missão bem específica, definida por lei. Uma missão que é conhecida como mandado duplo. E o ponto crucial é exatamente esse equilíbrio delicado. De um lado, o FED tem que trabalhar para ter o máximo de gente empregada. Do outro lado, ele precisa garantir que os preços não saiam do controle, ou seja, segurar a inflação. É uma balança constante, sabe, entre crescimento e estabilidade. Certo. E como é que o Fed faz para equilibrar essa balança? Bom, para cumprir esse mandato duplo, ele usa uma ferramenta principal, uma ferramenta incrivelmente poderosa. Essa ferramenta é a Fed Funds Rate, a taxa de juros básica da economia americana. É ela que, na prática, define o custo do dinheiro para todo mundo. E ao mexer nessa única taxa, o Fed consegue literalmente pisar no acelerador ou no freio da economia. E a lógica é bem direta. Se o Fed quer frear a inflação, ele sobe os juros. O crédito fica mais caro, a economia desacelera. Essa é uma postura que o mercado chama de hawkish, mais agressiva, como um falcão. Agora, se o objetivo é estimular o crescimento, aí ele baixa os juros. Isso barateia o crédito, incentiva o consumo, é a postura dovish, mais suave, como uma pomba. Guardar esses dois termos ajuda muito a entender o noticiário. Ok, agora chegamos no coração da questão. Como essa mudança no custo do dinheiro, lá na ponta, se transforma em altas e baixas na bolsa de valores? Isso acontece através de 4 canais principais. Primeiro, o tal do custo de oportunidade. Pensa bem, se os juros sobem, os investimentos mais seguros, tipo títulos do governo, começam a pagar muito bem. Aí o investidor pensa, ué, para que eu vou arriscar meu dinheiro em ações se o investimento seguro já está dando um bom retorno? E aí o dinheiro acaba saindo da bolsa. Segundo, o impacto direto nos lucros das empresas. Juros mais altos significam que as dívidas das companhias ficam mais caras, seja para expandir, seja para o dia a dia. Isso aperta a margem de lucro e, claro, se uma empresa lucra menos, sua ação vale menos. Simples assim. Terceiro, expectativas. O mercado financeiro vive de antecipação. Os sinais que o Fed dá sobre o que ele vai fazer com os juros já fazem as pessoas comprarem ou venderem. É por isso que o mercado reage tanto a um simples discurso. Ele está sempre tentando adivinhar o próximo passo. E por último, um ponto um pouquinho mais técnico, mas que é fundamental: a avaliação dos ativos. O preço de uma ação hoje é basicamente uma aposta nos lucros que ela vai dar no futuro. Só que para trazer esse valor futuro para o presente, a gente usa uma taxa de desconto. E adivinha? Essa taxa é diretamente influenciada pelos juros. Juros mais altos, menor o valor presente dos lucros futuros. A ação vale menos, hoje. Então, quando a gente junta esses 4 mecanismos, eles acabam criando um padrão de reação no mercado que é até bem previsível. E o padrão geralmente é esse, quase como uma gangorra. Juros para cima, ações para baixo, dólar mais forte, e os títulos de renda fixa viram a estrela do momento. Agora, juros para baixo, aí a festa é na bolsa. As ações sobem, o dólar perde força e ativos de maior risco, como ações e até criptomoedas, ganham atenção. Ah, e esse efeito não é igual para todo mundo, tá? Setores que dependem muito de crédito para crescer, como tecnologia e construção, ou do gasto do consumidor em coisas não essenciais, esses costumam apanhar mais quando os juros sobem. Isso tudo não é só a teoria de livro, não. A história recente está cheia de exemplos que mostram essa relação na prática, acontecendo na nossa frente. Olha só, lá em 2008, na crise financeira, o Fed jogou os juros para quase zero. Resultado? O mercado começou uma recuperação que durou anos.
Em 2018, a economia estava aquecida, o Fed foi subindo os juros e o mercado ficou super volátil, com uma baita queda no final do ano. E em 2020, com a pandemia, o que o Fed fez? Cortou os juros de novo, com força, e a bolsa se recuperou numa velocidade impressionante. Mas seria muito simples achar que o Fed é o único dono da bola. A verdade é que o jogo é bem mais complexo. O Fed é sim um ator principal, mas ele não está sozinho no palco. Temos as políticas de gastos impostos do governo, acontecimentos geopolíticos, avanços tecnológicos e, claro, aqueles choques que ninguém espera. Tudo isso mexe com o mercado, criando um cenário bem mais imprevisível. E tem mais. Às vezes, a reação não é tão óbvia. Em um momento de muita incerteza, por exemplo, um corte de juros pode ser visto não como um remédio, mas como um sinal de que a doença é grave. Ou seja, o mercado pode interpretar como pânico, e o efeito positivo simplesmente não acontece. No fim das contas, a grande lição é que a política de juros do Fed é, sem dúvida, um dos motores centrais dos altos e baixos da bolsa. Ela influencia tudo, desde a matemática fria que calcula o preço de uma ação até a emoção e a psicologia de quem investe. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para pensar, né? Se o mercado financeiro passa o tempo todo tentando adivinhar o que o Fed vai fazer, quem é que está realmente no controle do jogo? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nessa análise.